Você é a sua verdadeira mãe. A maioria das pessoas, principalmente se você for filha, né? Se você for mulher, a maioria das pessoas tem problemas com a mãe, problemas familiares, né? No meu convívio social, eu pude perceber que ao longo desses anos, né? Com análise que eu sempre fiz das pessoas, eu sempre tive esse instinto, né? Não de julgamento, mas sim de tentar fazer uma análise mais, assim, sobre o mental da pessoa. Percebi nos meus relacionamentos, né, de amizade, que os meninos, eles tinham sempre um convívio melhor com a mãe do que as meninas. Por exemplo, a cada 10 amigas minhas, 2 se davam bem com a mãe e as outras 8 não. Já os meninos, eu percebia que 1 ou 2 amigos não se davam bem com a mãe e a maioria se dava bem, né? É complicado nessa relação entre homens e mulheres, né? Bom, e assim como essas pessoas, eu também não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe. E para esse vídeo tá aparecendo para você, provavelmente você também não tem. Com a minha mãe biológica, eu sempre tive uma relação melhor do que com a minha mãe adotiva, que foi a que me criou no dia a dia e me ajudou a formar um pouco da minha personalidade e de quem eu sou. Eu lembro que quando a gente era criança, a palavra certa não é repulsa, mas é quase isso. Quando eu via ela, é como se eu estivesse vendo um bicho-papão. E ela, quando me via, era como se estivesse vendo um problema muito grande. Eu sentia isso. Hoje, como adulta, eu consigo perceber dessa forma. Ou seja, eu lembro de não me sentir bem perto dela e lembro que ela também não se sentia muito bem quando estava perto de mim. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? A minha mãe sempre trabalhou para poder sustentar a casa. Então, assim, ela trabalhava em um hospital, ela é enfermeira. É até hoje, né? E todo mundo sabe que a enfermagem, ainda mais em hospital público, né? É bem caótico. E ela sofria de um estresse crônico, uma ansiedade crônica. E esse estresse que ela tinha por conta do trabalho acabava que dominava aí 90% da personalidade dela quando ela tava comigo. Hoje, como mulher, como mãe, né, eu consigo entender, tá? Muitos pontos do lado dela. Ela era o homem da casa, ou seja, ela vivia exausta, trabalhava longe, enfim. E como mulher, né, eu consigo entender hoje em dia alguns pontos também. Entendê-la, né, eu digo, o entendê-la real, tá? O entendê-la em um conjunto. Hoje eu consigo perceber que ela, na verdade, ela não queria ser mãe. Ela só queria reproduzir um desejo do marido e uma pressão da sociedade que ela sofria na época, né? Porque você imagina, hoje, em pleno 2026, as mulheres já são extremamente julgadas por não quererem casar ou por não querer ter filhos. Imagine em 1980. Mães dela já tinham filhos, os irmãos também. Os sobrinhos estavam crescendo e ela era a única pessoa que não tinha filho. E ela já tinha casado e se separado porque haviam rumores de que esse seu marido era gay. Ela morre negando isso, tá, gente? Mas é o que a família e os vizinhos contavam, né? Na época. Mas não se sabe, né? Mas enfim, se foi isso, mais uma ferida. Ou seja, né? São muitos fatores. E o resumo, né, desse vídeo, assim como o título, é que eu me sinto como se eu não tivesse tido mãe. Como se eu fosse órfã de mãe, na verdade. Por mais que eu tenha 2 mães, a minha mãe adotiva e a minha mãe biológica, eu não tenho uma referência do feminino. Porque quem me criou no dia a dia foi o meu pai. E eu lembro que meu pai sempre teve muitos problemas de saúde. E hoje, sendo adulta, eu consigo perceber que eles não estavam preparados para adotar uma criança com tanta idade, né? Meu pai já tinha mais de 50 anos e problemas de saúde, então assim, não era um cenário legal para se ter uma criança. Mas eles optaram por me adotar e me criaram, né? Referência de feminilidade em vários fatores, tá? Valorização pessoal, valorização intelectual. Porque eu lembro que a maior parte do tempo que a minha mãe estava em casa, ela estava costurando. Ela tinha esse hobby, né? E hoje eu sinto que não era nenhum hobby, era um vício, tá? Porque ela não fazia outra coisa no tempo livre dela, ela só fazia isso. Eu lembro que ela não tinha amigos, ela não socializava, ela só ficava costurando, era a única coisa que ela fazia. Eu não lembro da minha mãe ter um dia acordado e ter ido na manicure fazer as unhas, por exemplo. Eu só lembro dela acordando pra ir trabalhar, sendo guerreira, sendo a Xena guerreira. É isso que eu lembro dela. Se tem algo que eu já ouvi falar, né, e sinto hoje, né,
que é verdade é que o seu filho, ele não vai seguir o que você fala, ele vai seguir o que você faz. E eu sempre via minha mãe trabalhar. E eu lembro que eu também comecei a trabalhar muito cedo. Eu lembro que com 15 anos eu já tinha minha loja de roupa. Então a maior referência de trabalho era o que eu tinha dela e foi o que eu reproduzi muito cedo. Então isso realmente faz sentido, assim, analisando, né? E eu lembro que eu tinha uma carência emocional, gente, muito grande, muito grande. Eu queria que ela fosse a minha amiga e ela era... Eu me sentia como se ela fosse um coronel, na verdade, porque ela era muito rígida. Ela se dizia ser da igreja, mas ela não ia pra igreja. Enfim, vocês já imaginam, né, mais ou menos como que deveria ser. A vida dela foi focada no trabalho, em sair, né, ela é paraibana, saiu do Nordeste. Ela focou a vida dela em melhorar, em não ter os problemas financeiros que ela vivia. E ela conseguiu ter a casa dela, ter um emprego público, ser alguém na vida, né? Que esse, na verdade, era o maior objetivo dela, tá? O objetivo dela não era ser mãe, nem casar. Era apenas vencer financeiramente. Às vezes, nós mulheres, a gente não veio só pra casar, ter filhos, ser mulher de alguém, tá? Às vezes a gente veio só pra ser uma enfermeira, só pra cuidar de alguém. Ou seja, ela focou a vida adulta dela num problema que ela sempre passou na infância, que era a falta de dinheiro financeiro. Todos nós adultos, tá, gente? Independentemente da idade, a gente tende a ter esse comportamento de focar a nossa vida em problemas que a gente teve na infância. E isso pode nos fuder. Se você é uma pessoa disposta a evoluir, a estudar, a escutar a opinião dos outros, a escutar a sua opinião interna, ouvir o seu sexto sentido, e depois que você passa a se avaliar, né, a tentar se reconhecer, cheguei, né, a uma conclusão, depois de muito me avaliar e querer mudar a minha mentalidade, de que eu não tinha mãe, que eu tinha na vida real, mas eu me sentia como se eu não tivesse. E o que eu ia fazer com essa informação? O que eu ia fazer com isso? Eu ia passar mais 20 anos da minha vida chorando por essa carência, por esse seio materno? Não, gente, eu não ia. E a primeira pergunta que eu me fiz pra conseguir mudar isso era o que eu sentia quando eu tava junto com a minha mãe. E a minha primeira resposta foi que eu não sentia nada. Porque o sentimento mais forte que eu sentia todas as vezes que eu tava com ela era a vontade de ir embora. Por não ter nenhum tipo de referência sobre feminilidade ou sobre como se não ter essa referência dessa feminilidade, dessa força da mulher, querer ser mais forte, eu não sentia isso, até porque ela não conversava muito comigo, ela me corrigia muito, mas explicar, conversar, aquele ser mãe de verdade, sabe? Eu sentia que eu não tinha. Até que eu resolvi ser a minha própria referência. E eu tenho tentado fazer isso no dia, pouco a pouco, como um processo. Não vai achando que depois de 10, 15, 20 anos, essa estagnação mental que você vive vai mudar, assim, do dia pra noite. Isso não existe, isso não acontece. Você vai ter que estar disposta como uma mãe que você sempre sonhou em ter. Você vai ter que ser ela agora por você mesma. Por aquela menina da infância, você vai ter que ser ela. Número 1, pega a sua agendinha aí que eu vou dizer tudo que você vai ter que fazer pra sair dessa bosta aí. Número 1, alimentação. Número 2, cuidados pessoais. Número 3, educação. Número 4, cultura. Número 5, esporte. Imagina que você tem 6 anos de idade agora. E você pode fazer tudo o que você quiser. Só que a cabeça que você tem não é uma cabeça de 6 anos de idade, é a cabeça com a idade que você tem hoje. Vamos usar assim esse exemplo, né? Sabe o que eu faria realmente? Pensando melhor pra mim e pensando pela criança que eu fui e pensando como uma mãe, na questão da alimentação, uma mãe não vai deixar o seu filho, a sua filhinha, se alimentar com porcarias, né? Então você não merece mais comer tanta porcaria assim, você não merece engordar mais tanto assim, você merece ter uma vida saudável. Ou seja, eu me alimentaria com as coisas mais saudáveis que existem nesse mundo. Eu me ensinaria como tomar um banho corretamente, como uma menina tem que tomar um banho corretamente para ficar 100% limpa. Eu não ia deixar nunca que eu parasse de estudar por problemas sentimentais. Eu não deixaria de escrever canções e poesia.
eu não teria deixado eu parar de fazer isso. Eu teria me matriculado naquela aula de jiu-jitsu que eu sempre quis fazer e morria de medo de apanhar das meninas. E que meu pai sempre quis que eu fizesse, mas eu tinha muito medo. Imagina, elas iam acabar com esse rostinho lindo, mas eu faria isso. Eu faria porque eu sinto que eu tinha muita vontade, mas o meu medo falou mais forte. Eu teria menos medo, eu teria me arriscado mais. A reflexão desse vídeo é que tudo que você acha que te faltou na infância tá aí com você. Você pode fazer isso virar realidade. Você tem esse poder agora. Você sabe o caminho que você tem que ir. Tudo aquilo que te faltou na infância ainda dá tempo de você se ofertar. Todas as possibilidades que você sente, elas já existem dentro de você. É só você levantar e ir atrás.